Olá, ativadas do reino! Sejam bem-vindas a mais um dia da nossa jornada, a alegria do amanhecer. Sejam bem-vindas. Hoje é o dia 15 de 40 do nosso devocional do David Leonardo, Alegria do Amanhecer. Sejam bem-vindas. O tema de hoje é processos. Processos. Sejam bem-vindas. O texto bíblico é Jeremias 18, 1 a 6. Vamos ler o texto bíblico antes? Jeremias 18, 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o texto bíblico, ele nos traz o quê? Que assim como o vaso, né, na mão do oleiro, ele se desfaz quando tem algum defeito, quando se quebra, e se faz novo com aquele mesmo material, com aquele mesmo vaso que não poderia, né, colocar azeite, água, vinho, não poderia colocar nada ali naquele vaso, porque ele estava, né, com defeito. Assim somos nós, né, nas mãos do nosso Criador. Quando nós não estamos aperfeiçoados em Cristo, quando nós não estamos hábitos, né, adaptados a receber nova essência, nova oportunidade, nova forma de viver, né? Quando nós não estamos adaptados a receber novos óleos, novos azeites, Deus nos aquebranta, né? Nos transformando, nos moldando, nos deixando assim perfeito aos olhos do Pai, para recebermos, né, essa nova unção, essa nova bênção que Ele tem para cada um de nós. E o tema fala processos. Poucas pessoas desconhecem essa passagem de Jeremias 18. O que talvez muitos não tenham reparado é que, apesar de Deus ter dito a Jeremias que descesse à casa do oleiro para ouvi-lo, em um primeiro momento, o Senhor não usou de palavras para falar com o profeta. O que encontramos é uma cena de um oleiro trabalhando em um vaso, sem palavras, mas com a obra da olaria acontecendo diante de seus olhos. Não temos noção de quanto tempo Jeremias ficou ali parado, assistindo a tudo aquilo. Foi somente depois disso que Deus começou a trazer palavras para aquela cena, que já comunicava muita coisa ao homem que a assistia. Do mesmo modo como foi com Jeremias, o Senhor sempre utiliza a cena desse trecho bíblico para falar comigo, mesmo que eu não seja um perito na produção de vasos de barro,
Algumas etapas fundamentais são consenso. E é por meio delas que sempre procuro deixar o Espírito Santo analisar a minha vida, falar comigo e me moldar no que é necessário. A nossa vida, assim como um vaso nas mãos do oleiro, também passa por fases. Inicialmente, aquela terra ou argila precisa de água para amolecer e ficar maleável. Então, após a umidificação, o ceramista pega aquele barro que muitos não valorizam e que estava no chão e coloca sobre as rodas. Essa ferramenta começa a se movimentar, enquanto as mãos molhadas do oleiro segura e modelam o pedaço úmido da terra informe. Por fim, após toda a modelagem e secagem, aquele vaso é levado ao forno em uma temperatura altíssima. Agora, quando me deparo com esse processo, percebo algo importante. Só porque tem formato de vaso, não significa que é vaso. E é por isso que precisamos respeitar as fases. Porque ter a forma correta não quer dizer que estamos prontos. O erro é acharmos que estamos completos quando Deus ainda não terminou conosco. Então as coisas começam a desandar em nossa vida. E culpamos a igreja local, o pastor, as pessoas ao nosso redor, a falta de dinheiro e oportunidades e até mesmo o nosso oleiro. Mas o grande problema é que nós não abraçamos o processo. Somos imaturos, reclamamos e amaldiçoamos e desrespeitamos as etapas e temporadas de Deus para nós. E depois não entendemos por que, quando o forno do Senhor se abre, os outros vasos que respeitaram as fases estão prontos e nós não. Pedro andou com Jesus por 3 anos. 3 anos, dia e noite, 24 horas por dia, sendo moldado por Deus. Ainda assim, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele disse aos discípulos: permaneçam, pois na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Lucas 24, 49. Acredito que, depois de todo aquele tempo, eles pensaram que estavam prontos, mais do que preparados para o que quer que fosse, mas não teria de deixar o processo terminar. Eles precisavam de algo a mais. A essa altura, Pedro já tinha cortado a orelha de um soldado, falado besteiras, negado a Cristo, desistido e voltado a pescar. No entanto, ao se encontrar novamente com Jesus e ser cheio do Espírito Santo, ele pregou pela primeira vez e 3.000 almas se renderam ao Senhor. Atos 2,41. Aquele homem imaturo, medroso e impulsivo, após estar um pouco mais pronto, afinal, a vida inteira teremos coisas para tratar. Tornou-se um dos maiores apóstolos da igreja primitiva, revolucionando o mundo da época. Da mesma maneira, depois de estar um pouco mais pronto, sabe a sua casa? Você a conquistará para Jesus. Sabe a sua escola ou universidade? Sabe seus filhos, pais, seus parentes, seus amigos? Sabe a sua área de trabalho? Tudo poderá ser completamente mudado por Deus, porque o propósito acontece quando respeitamos as fases. Acredite, Ele pode e quer usar você para transformar este mundo, mas não antes de transformar você. Então, o autor nos traz a consciência aqui a importância do processo, né? De ser respeitado. Então, o oleiro, ele tem um processo para transformar aquele vaso que está com defeito, que não está adaptado
para receber, né? Ele tem um processo. Então, nós também precisamos respeitar os nossos processos. Que processos são esses? São as dores, são os desconfortos, né? Que muitas das vezes nos faz murmurarmos, reclamarmos, desanimarmos, esquecendo que o oleiro, que o nosso Criador tem o poder de todas as coisas, que Ele não vai permitir que aconteça algo que não somos capazes de suportar. Que aquela temperatura, aquele fogo, aquele processo que estamos passando é para nos fortalecer, é para nos capacitar, é para que cumpramos o propósito de Deus, né? Que seja cumprido todo o propósito de Deus em nossa vida. Então, que possamos respeitar o processo, ao invés de murmurar, de reclamar, de querer mudar a rota, de querer encurtar, né? É respeitar, é questionar, Senhor, é isso mesmo? Isso é do Senhor? Isso vem de Ti? Eu preciso passar por esse processo? Eu não quero, mas que seja feita a Tua vontade. Esteja comigo, ó Deus. Eis-me aqui, usa-me, né? É a gente ter essa sensibilidade de quando estarmos passando por algum problema, alguma situação, estarmos sensíveis ao processo. E aí o autor nos traz aqui um desafio. Ó, eu confesso para você que esse desafio transformou a minha vida. Transformou a minha vida por quê? Porque mesmo a gente tendo a resposta dentro da gente, muitas das vezes a gente não conseguimos, né, sanar, a gente não consegue trazer com clareza para nós mesmos. E quando eu fiz esse desafio, na altura que eu fiz esse desafio, me trouxe a consciência de tudo que eu precisava transformar em minha vida. Eu deixei aquele vitimismo, aquela autocomiseração, aquela forma de ver a vida, né? Não, culpa do acaso, culpa do próximo, nunca é minha culpa, eu sou a coitada, né? Quando me trouxeram a consciência, eu comecei a ter ação, decisão, desejo de transformar. Claro que sozinho a gente não consegue, mas através do Espírito Santo, né, nos guiando, através do oleiro, que pode nos transformar, que pode nos capacitar, nós somos transformados através do nosso Criador, né? Em nome de Jesus. O desafio é: escolha alguém de muita confiança, temente a Deus e que ame você verdadeiramente. E peça para que essa pessoa cite pelo menos 3 defeitos que enxergue em você. Em seguida, ore e pergunte ao Espírito Santo o que ele pensa sobre tudo isso, o que ele acha, não você. Ao receber a confirmação de que precisa mudar nessas áreas, trace um plano de ação para os próximos 30 dias. Ao longo das semanas, peça feedbacks para aquela mesma pessoa para saber se você está evoluindo. Não se esqueça de estar em constante oração e pedir ajuda do Espírito Santo. Então, a primeira parte é procurar alguém que te ama verdadeiramente, né? Porque a pessoa que ama, ela corrige, ela disciplina e ela fala também com amor. Ela não vai te julgar, ela não vai só querer destacar o que ela pensa, não. Ela vai destacar o que realmente é preciso, é necessário a ser transformado, né, em sua vida. E assim fizeram comigo, né?
Só que após isso, temos que levar esses defeitos, né? Essa causa ao nosso Pai Celestial, pedindo orientação do Espírito Santo se é isso mesmo. É isso mesmo que ela disse, ó Pai? O que essa pessoa disse é verdade? O Senhor sabe de todas as coisas, me mostra. E Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar no seu dia a dia, nas suas ações e vai te trazer a consciência. Realmente é isso que a pessoa disse. Caso contrário, você permaneça em oração e busque uma nova pessoa, né? Para mostrar o que realmente precisa ser mudado, ser transformado. Só que não é só por aí, nós temos que ter a decisão da transformação. Nós temos que ter a ação. Porque oração, né? Sem ação é presunção. Então nós temos que orar e agir também. O Espírito Santo é que faz a obra, mas temos que estar disponíveis. Temos que dar o primeiro passo, né? Faz sentido para você? Faz sentido para você a lição dos processos? Para mim fez muito sentido. Como havia dito, isso me fez assim, foi o ponto-chave da minha transformação. Né? Claro que esses processos são constantes, né? As transformações são constantes em nossas vidas. Enquanto nós não formos chamados para a eternidade, a gente vai estar em transformação diariamente. Só basta a gente estar disponível, só basta a gente desejar, só basta a gente querer de coração, né? E permitir que o Senhor nos transforme. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai Celestial, graças te dou, porque o Senhor é bom. A tua bondade, a tua misericórdia duram para sempre. Senhor, que em meio aos processos de nossas vidas, possamos estar disponíveis, possamos estar de forma consciente, que é o Senhor ali nos moldando, nos transformando, nos curando, nos libertando. Que possamos, Senhor, ter clareza, que possamos depositar a nossa confiança em Ti. Que por mais que esses processos estejam em temperatura elevada, nós sairemos de lá transformados, prontos, capacitados por Ti, porque o Senhor estará conosco, porque o Senhor nos protegerá para não nos queimarmos nesse processo. Que possamos ter decisão diária, ó Deus, de transformação, que possamos ser gratos mediante os processos, que não sejamos como aquele povo que saiu do Egito, murmurando, reclamando, desejando ser escravo, que a escravidão ali era melhor do que aquele processo de libertação. Mas que possamos, Senhor, ser como um vaso na mão do oleiro. Um vaso que é molhado, que é moldado, que é elevado à temperatura superior ao normal, mas que possamos sair resistentes, consistentes, adaptado ali para receber tudo que o Senhor tem. Que mediante o processo sejamos perseverantes, possamos estar firmes em Teu nome. Que não desviemos o nosso olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque quando nós desviamos o nosso olhar para a direita ou para a esquerda, nós estamos ensaiando olhar para trás,
ensaiando a voltar à escravidão, ensaiando a voltar a uma vida ao qual o Senhor não quer para nós. Abençoe a minha vida, abençoe o meu lar, abençoe a minha família, ó Deus. Eu consagro a minha vida e minha família a Ti, Senhor. Firma nossa família, Senhor, na rocha do Teu santo nome. Abençoa cada ativada que aqui está. Dê o sustento, dê a clareza, ó Pai, que não é sobre o que elas estão vivendo, ou que venha a viver, mas o que o Senhor tem para a vida de cada uma, sobre as bênçãos que o Senhor tem para cada uma. Abençoa a família de cada uma, cuida, transforme, capacite, ó Deus, sustenta em Ti. Obrigada, Senhor, que possamos ser grata a todo instante, que possamos estar nos relacionando de forma íntima contigo. Não há nada melhor, Senhor, que nos relacionar, que obtermos intimidade com o Senhor. Obrigada, Pai amado. Assim eu te agradeço e clamo por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, né, ativadas? Amém. Que possamos estar aí, né, disponíveis para o nosso Criador nos transformar, para estar aí, né, nesse processo de transformação, de capacitação em todas as áreas de nossa vida, em especial espiritual, né, para vivermos essa plenitude, essa liberdade, esse sucesso verdadeiro que o Senhor tem para cada uma de nós. Um dia abençoado para nós, fique com Deus.